O Rio Jacuí é a maior riqueza e beleza natural de Cachoeira do Sul. Isso todos sabem e dizem. E a história nos conta que a cidade nasceu, cresceu e se desenvolveu a partir dele. No final da Rua Moron, os antigos prédios de engenhos e depósitos são símbolos da época em que, nesse ponto do rio, funcionava um porto. Vista do alto, a região ribeirinha, que se estende até o bairro Cristo Rei, se destaca pelo predomínio do verde, que abriga moradias, areieiras e os clubes Caça e Pesca e Grêmio Náutico Tamandaré. Mas e se além do que existe hoje nesse trecho de orla, fosse pensado um aproveitamento mais amplo, que pudesse ser mais acessado e utilizado pela população? Pois essa foi a ideia trabalhada pela Oficina Interdisciplinar Orla do Rio Jacuí, desenvolvida pelo curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSM Campus Cachoeira. 30 acadêmicos, divididos em 5 grupos, sob coordenação de 5 professores, direcionaram seus olhares para as potencialidades do local. Esse estudo considerou a área onde nós estamos, desde a Rua Esperanto, fundos do bairro Cristo Rei, em linha reta até a Rua Moron, descida, próxima ao Rio Jacuí. São cerca de 500 metros de extensão em linha reta, tomada por uma área verde cheia de edificações, com pessoas, com animais, com toda uma infraestrutura já existente, considerada pelos estudantes para um estudo que sinalize possibilidades de ocupação e de utilização dessa área, além do que já existe atualmente. A grande proposta desse estudo foi de pensar, então, a Orla do Rio Jacuí como um espaço público, um espaço democrático que possa integrar os elementos da natureza com a cidade de Cachoeira do Sul. E essa é uma das premissas básicas do projeto, então, que é de pensar esse espaço como uma área de preservação permanente, também é uma área que está sujeita a inundações, então pensar os usos que sejam mais bem aproveitados pela população, usos de espaços públicos para fazer caminhadas, trilhas ecológicas, preservando a vegetação que tem junto das margens do Rio Jacuí. Para a elaboração dos projetos, além do reconhecimento da área, histórico, contato e entrevista com pessoas da região, os acadêmicos também consideraram respostas, histórias e registros colhidos através de questionário virtual. Eles então receberam uma descrição do que era a proposta, o que eles deveriam chegar e as etapas que eles deveriam seguir. Então, a cada 2, 3 dias, eles tinham um produto que eles tinham que entregar, né? Geralmente demonstrando como que eles estavam desenvolvendo o trabalho e o que eles estavam definindo dessas propostas. Então, num primeiro momento, eles tiveram que definir o nome da equipe, se apresentar, por que eles definiram aquele nome da equipe, uma identidade visual. Depois, eles começaram a fazer o zoneamento e o lançamento inicial dos espaços que eles gostariam de estruturar junto à Orla do Rio Jacuí. Esses espaços, eles utilizaram inteligência artificial para gerar as imagens que graficassem, né, que exemplificassem o que eles estavam pensando. Também dispuseram isso para a sociedade como um todo. E depois foram efetivamente definindo esse zoneamento e aprofundando as ideias até chegar no lançamento final, o que a gente chama de master plan, né, de um plano geral de implantação da orla. A proposta do grupo Deusa do Jacuí recebeu menção honrosa entre os demais. A gente levou muito em conta, na verdade, a APP do local e também as cheias que poderiam ocorrer, né? Então a gente pensou em equipamentos passivos que poderiam ser colocados naquele local, onde as cheias não viessem a danificar o que a gente queria, porque a gente não queria que tivessem manutenções recorrentes, né, que não estragasse. Então a gente pensou em colocar um passeio ali naquela orla, onde as pessoas pudessem apreciar o rio, o pôr do sol, também a vegetação que tem naquele local, também algumas quadras esportivas, né, para o pessoal ir lá se apropriar realmente daquele local e revitalizar, então, a parte histórica da cidade, algumas feiras, algumas atividades públicas que o pessoal realmente tivesse interesse em ir para a orla. O trabalho do grupo Riquezas do Jacuí foi o grande vencedor da atividade. Conseguiram inserir no ambiente natural e estruturas já existentes ideias de novos espaços de circulação, eventos, convivência, comércio e cultura. Tudo em harmonia e considerando a conexão direta com o Rio Jacuí. Como
Como diz já o nome da equipe, a Riqueza do Jacuí, nós tentamos trazer esses pontos, né, esses elementos naturais ali do próprio rio, né, como a natureza, os animais, o pôr do sol, o próprio rio, né, o ambiente que é tranquilo. Então a gente tentou trazer isso para nosso projeto, né, e tentou enaltecer aquele local que fica um pouco ocioso, né. Para o IRGA, por exemplo, nós propomos o Museu do Arroz, né, para trazer essa história, e para o Náutico nós tentamos trazer um Museu do Remo, bem como outros ambientes que iriam ter, além desses que nós citamos, né? E também iríamos agregar mais ali, também implementando feiras, né, para a própria população que vive ali, né, que vive da pesca, por exemplo, e também teríamos mirante, bosque, um restaurante flutuante, bem como feiras para poder valorizar mais aquela região que fica ociosa. A oficina envolveu e integrou estudantes de todos os semestres do curso de Arquitetura e Urbanismo. Até o Tiago, que já está no penúltimo semestre, é natural de Uruguaiana, mas está em Cachoeira e conhece o Rio desde 2016. Para ele, eu pergunto sobre a viabilidade de utilização futura das boas propostas criadas. E olha o que ele respondeu. Sim, tem ótimas ideias ali que podem ser aproveitadas, principalmente da parte da ocupação do espaço vazio, né? Um espaço até meio inseguro, digamos assim. Então são ótimas ideias, sim.